Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 20. O tema de hoje é: eu amo o meu Senhor. Tema bonito, né? Que é um tema que você vai ter que falar na primeira pessoa. Eu amo o meu Senhor. E se você ainda não tem esse amor total, nosso objetivo é que você aperfeiçoe, que você se entregue, que você corrija algumas atitudes que estão impedindo Jesus de ser totalmente o Senhor da tua vida. Que você possa declarar, fazer essa declaração, afirmando com toda a convicção: eu amo o meu Senhor. Evangelho de João, capítulo 20. Esse texto faz parte das nossas devocionais, do nosso livro de TSD, da segunda parte de João. E nós vamos compartilhar esse texto hoje, que fala da ressurreição de Jesus. Tá certo? Então vou estar lendo dois textos. Quero que você preste atenção, que você se concentre, não converse com ninguém agora, que você fique fixo aí na leitura, tá certo? A gente vai ler aí João, capítulo 20, do versículo 1 até o 18, amém? Quem não tem Bíblia, você está vendo alguém sem Bíblia, atenda essa pessoa, nos ajude aí, tá bom? Quem está vindo hoje pela primeira vez, você é muito bem-vindo no nosso meio. É um prazer, um privilégio ter você aqui. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, e que você possa retornar. Esse é o nosso desejo, tá bom? Vamos lá então para a leitura? João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem também como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles então perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: o Senhor o levou embora? Diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre? Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, para os meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e para o Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e ele contou o que eu lhes dissera. Amém? Glória a Deus, né? Essa passagem da ressurreição é a passagem mais importante do Novo Testamento, porque aqui está baseada a nossa fé. O fator ressurreição é o fator que me leva à salvação,
não só eu como você. Se não tivesse esse episódio aqui, da ressurreição, não teria por que estarmos aqui. Não teria por que sermos cristãos. A ressurreição é a obra completa de Cristo. Jesus vem para ser Deus, Ele vem em figura humana, nasce através de uma virgem, Ele tem sua trajetória na terra, Ele faz os milagres, Ele mostra que Ele é o Messias que o Antigo Testamento disse que viria. O Antigo Testamento anuncia que Ele traria a salvação. Ele vem, e para que a obra fosse completa, não bastava apenas morrer na cruz, mas tinha que ressuscitar. Então o que nos leva a Jesus, o que nos dá a salvação, não é somente a morte na cruz, mas a obra completa, a morte na cruz e a ressurreição. Então quando eu creio em Jesus, eu estou crendo na obra completa. Não estou crendo apenas que Ele morreu na cruz, mas muito mais que isso, estou crendo que Ele ressuscitou. A minha fé ela tem que ser maior para crer que Ele ressuscitou, do que somente para crer que Ele morreu na cruz. Porque nessa época aqui, Jesus, muitos outros morriam na cruz, eram crucificados. Tanto é que com Jesus foram crucificados mais 2. Então o fator morrer na cruz foi importante, porém mais importante que isso é a ressurreição. Agora, para ver ressurreição, precisava cumprir aquilo que estava no Antigo Testamento, que os profetas anunciaram, precisava ser cumprido. Por isso Ele vem em figura humana. Para quê? Para cumprir a lei, para mostrar que é possível um ser humano cumprir a lei. E Ele vem, cumpre a lei, Ele morre e Ele ressuscita. O fator ressurreição é uma vitória sobre a morte. Então quero que você entenda o seguinte: se Ele não tivesse ressuscitado, aonde Ele estaria? Morto. Esse processo teria parado no meio. Jesus estaria morto como um ser humano qualquer. Mas é aí onde entra o poder sobrenatural de Deus, aí onde entra a obra completa. Ao terceiro dia, Ele ressuscita, e é nessa obra completa que eu e você estamos olhando. É nessa obra completa que eu e você estamos esperando. Porque se não tivesse obra completa, não teria nem motivo para estarmos reunidos aqui neste lugar. Porque a nossa fé se basearia no quê? Porque quando você convida Ele para ser Senhor, você está convidando Ele para ser o dono da tua vida. Por isso Ele é seu Senhor. Agora, quando você faz essa aliança, você faz essa aliança convidando Ele para ser Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele só pode dar salvação porque Ele se salvou da morte. Como? Ressuscitando. Como que Ele nos daria salvação se Ele próprio não tivesse ressuscitado? E eu quero que você abra agora num outro livro, para a gente compartilhar um pouquinho ainda sobre esse episódio. 1 Coríntios, cartas de 1 aos Coríntios, capítulo 15. Abra comigo aí. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é a primeira carta, capítulo 15. Está comigo aí? Capítulo 15. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra
que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Está dando para entender o que Paulo está explicando aí? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quero que tenha sido eu, quer tenha sido eles, isto que pregamos, é isso que vocês creram. Aí ele começa, 12, preste bem atenção agora. Ora, se está sendo pregado Cristo, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Eu estou fazendo uma pergunta, né? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé. Mas que isto, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas de fato os mortos não ressuscitam. Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo também ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, ainda que estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Olha que texto esclarecedor. Texto esclarecedor. Paulo está confrontando a fé daqueles que estavam pregando, estavam falando de uma mensagem, mas no coração não tinha esse entendimento. No coração não estava crendo nessa totalidade. Então Paulo traz à tona esse texto para mostrar o seguinte: olha, se estamos pregando em vão, a nossa pregação é inútil, e a nossa fé também é inútil. O primeiro passo para eu pregar é eu crer. Eu preciso crer naquilo que eu estou falando. Eu preciso confiar naquilo que eu estou oferecendo. Eu preciso, dentro de mim, ter essa conversão genuína, de que eu confie totalmente naquilo que Jesus fez. Caso contrário, é inútil a minha pregação e é inútil a minha fé, porque dentro de mim não houve essa transformação de impacto. Eu não entendi realmente que Jesus fez a obra completa, porque quando eu entendo isso, a minha vida muda, porque essa ação de Jesus, de se entregar, é algo assim, é um amor verdadeiro, é um amor verdadeiro. Isso é algo que nem todos estão dispostos a fazer, mas Ele fez por mim e por você. Então o que me torna diferente do resto da multidão? O que me torna diferente é a minha fé baseada na graça,
na graça de que Jesus fez uma obra completa. Porque se eu não crer nisso, eu vou ser igual às pessoas do mundo, e eu vou estar aqui, nessa igreja, apenas, como Paulo diz aqui, apenas desejando aquilo que Cristo pode oferecer nessa vida, e não busquei aquilo que é o mais importante, não desenvolvi a minha salvação, não entreguei minha vida de fato para Ele. Jesus está sendo apenas um Deus conveniente, agora convém, mas tem limite para esse Deus agir na minha vida. A gente às vezes trata assim, a gente coloca limites, e Jesus não consegue ser realmente o Senhor e o Salvador. Por isso que quando é pregado que muitos não serão salvos, é porque não creem nessa mensagem, que é uma mensagem que tem que ter fé. Eu preciso entender esse sacrifício que Jesus fez. Volta para o livro de João, por favor. Se você marcou, é só voltar onde você estava aí. O texto de João, ele vai relatar o fator ressurreição. E é esse fator que eu e você temos que crer, ok? Esse é o fator que eu e você temos que crer. Qual foi a primeira pessoa que visualizou a ressurreição? Deus deu essa honra para uma mulher, chamada Maria Madalena. É interessante, né? Ela foi a primeira pessoa que chegou ao túmulo e percebeu o seguinte: o túmulo está vazio. Talvez naquele momento nem passou pela cabeça dela que eles tinham ressuscitado. Talvez a primeira informação que ela recebeu ali da consciência foi: roubaram o corpo, colocaram em outro lugar, levaram ele daqui. E eu gostaria que você entendesse isso. É o primeiro dia da semana. Veja só a atitude dela. Ela acorda bem cedo. Jesus já tinha sido sepultado. Jesus está lá no sepulcro. O corpo dele está lá no sepulcro. Ela acorda bem cedo. E olha só o que está no coração dela: eu vou lá no sepulcro. Ela vai até lá. E de repente ela nota o seguinte: tem algo errado. Uma pedra foi removida. Essa Maria Madalena que o texto fala, Jesus, numa outra ocasião, libertou ela de 7 demônios. Então era uma mulher, assim como eu e você, no pecado, antes de conhecer Jesus. Jesus entra na vida dela e traz uma libertação de 7 demônios que estavam escravizando essa mulher. Só que o que me chama a atenção é que ela entende o projeto de Jesus. Ela é liberta e ela não volta ao pecado. Ela permanece na fé. Ela permanece com uma fé consistente. Ela passa a seguir Jesus. Ela entende que Jesus fez por ela. Trouxe libertação. Trouxe a quebra de corrente. Trouxe a liberdade daquela vida escravizada que ela vivia. Ela entende que Ele é Deus. Ela entende que Ele é Senhor. Talvez nesse momento ela não tinha entendido ainda o fator ressurreição. Mas ela entendia o seguinte: Ele é Deus. Porque para Ele transformar a minha vida, de uma endemoniada, agora numa pessoa liberta, agora tendo uma nova vida, para Ele dar um novo rumo para a minha vida, é porque Ele é Deus. E ela agora começa a se identificar com Jesus. E com certeza ela estava ansiosa e aflita, e gostaria de estar lá. Tanto é que ela vai bem cedo. O texto fala que estava escuro ainda. Então você vê, ela estava ansiosa. E ela vai até o sepulcro. E ela chega lá, ela vê que tem algo errado. Ela vê que uma grande pedra que tampava a boca ali do sepulcro tinha sido removida. Tinha alguma coisa errada. Onde que ela vai? Ela vai nos líderes da igreja. Ela vai atrás dos apóstolos. Vai atrás de Pedro e João. Olha, tem algo errado. A pedra está removida e o corpo foi tirado de lá. Os 2 apóstolos saem correndo. E João chega primeiro. De repente ele dá uma visualizada. Aquela visualizada de botar o rosto e dar uma olhadinha
e percebeu o seguinte: olha, as faixas estão por ali, mas o corpo não está. E é interessante que na sequência chega Pedro. Aí você começa a perceber como que as pessoas agem em certas situações. Pedro, no seu perfil temperamental, já chega e já entra. Entra para dentro e fala: meu, peraí, cadê? Tem coisa errada aqui, cadê? Cadê o meu Senhor? E você vê que o texto faz questão, que foi escrito por João, faz questão de relatar isso. Que Pedro chega e entra. Na sequência, João vai lá conferir o que está acontecendo. Só que acontece, eles vão embora. Eles fazem essa avaliação, essa averiguação aí, e vão embora. O que acontece com Maria Madalena? Ela fica lá, ela permanece no local. Ela permanece no local. E aqui vem o primeiro ensino que nós podemos tirar. Versículo 1 e 2. Se eu amo o meu Senhor, eu devo compartilhar às outras pessoas o que está acontecendo, quem Ele é. Veja que ela tratou essa situação de uma forma muito prudente. Ela percebeu que tinha algo errado, ela foi diretamente chamar quem? Os líderes, aqueles que tinham mais intimidade com Jesus. Ela se importou com a situação, não levou de qualquer jeito. Poderia muito bem ter pensado: não, já morreu mesmo, já foi sepultado. Ela foi atrás dos líderes para informar: olha, está acontecendo algo errado. Maria se importa, ela vai atrás para mostrar que algo estava acontecendo que não estava correto. Ela compartilha. Então, quando eu amo, eu preciso levar as outras, eu preciso compartilhar com as outras pessoas aquilo que está acontecendo. Ou seja, ela envolve mais pessoas na situação. E ela envolve as pessoas certas. Ela envolve aqueles que estavam caminhando unidos com Jesus. Então, o primeiro ponto da pregação que a gente pode entender e aprender com Maria: eu preciso me importar com a obra do Senhor. Eu não posso deixar as coisas passarem despercebidas aos meus olhos. Eu preciso compartilhar aquilo que está acontecendo. Eu não posso deixar cair na rotina, não posso deixar cair no próprio conformismo, que está tudo bem. Se eu detectar algo que está errado, eu preciso procurar liderança. Olha, preciso compartilhar. Eu me importo com a obra de Deus. E o que está acontecendo tem algo errado, que precisa ser averiguado. O primeiro ensinamento é esse, que devemos ter essa postura. A postura de quem se importa, a postura de quem compartilha. Isso aqui é o fator, a marca mais importante para nós cristãos. E Jesus coloca uma mulher para viver esse momento. Agora coloca não, ela foi lá porque ela quis, porque ela desejou. Agora, o que ela vive em especial está por vir. Que é quando os discípulos vão embora e de repente ela fica, ela permanece por ali. O que acontece nessa permanência? Deus oferece para ela algo sobrenatural. De repente ela olha para dentro do sepulcro, o que ela vê ali dentro? Vê 2 anjos. Deus proporciona para ela algo sobrenatural, algo que só aqueles que permanecerem, perseverarem, verão. Porque às vezes a gente não consegue ir até o fim. Às vezes a gente, na nossa ansiedade, na nossa correria, às vezes na nossa vida atribulada que vivemos, não conseguimos às vezes perseverar, permanecer. Veja que é tão importante para ela que ela fica ali. O que acontece na sequência? Ela tem uma visão de 2 anjos que conversam com ela e fazem uma pergunta: por que você está chorando? Por que você está chorando? Olha só que postura interessante. Eles vão ali, os anjos vão direto na fonte. O que está acontecendo? Já sabiam o que estava acontecendo, mas eles querem tirar dela
Eles querem que ela verbalize aquilo que está acontecendo. E às vezes na nossa angústia a gente não consegue botar para fora. Na nossa angústia, às vezes a gente sai na correria, igual Pedro e João. E a gente às vezes não vive o sobrenatural, não vive o melhor de Deus, não vive a experiência que só Jesus pode proporcionar. Às vezes na nossa correria, a gente acaba agindo pela nossa própria consciência e não analisa o que está acontecendo. Peraí, o corpo sumiu, vamos conversar aqui. O que está acontecendo? Vamos averiguar melhor essa situação. Pedro e João, eles vão embora, mas Maria fica. Ela permanece, os anjos do Senhor falam com ela. Eles fazem uma pergunta: por que você está chorando? Qual que é a resposta? A resposta é: porque levaram o meu Senhor. Ou seja, eu me importo. Levaram ele embora. Aí ela sai para fora e ela vê um homem. E ela imagina ser o jardineiro. Ela imagina ser aquele cuidador que está ali cuidando daquela região do sepulcro. Mas era Jesus. Jesus faz a mesma pergunta: por que você está chorando? E ela fala: porque levaram o meu Senhor. Se o Senhor levou ele, fala onde ele está que eu vou lá buscá-lo. Está vendo a postura de Maria? Que é uma postura de quem se importa, de quem não está negociando a fé, de quem está realmente comprometido com a situação. Aí Jesus se revela, da mesma forma que ele se revela para ela, ele se revela para mim e para você também. Ele nos chama pelo nome, e ele fala: Maria. Nesse momento, essa voz suave, chamando ela pelo nome, logo ela reconhece: Mestre, é o Senhor. Olha que perfeito, que maravilhoso. Maria Madalena teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ter o contato com Jesus ressuscitado. Olha que privilégio. Ela pôde escrever o nome na história como sendo aquela que teve o primeiro contato com ele depois da ressurreição. Não é maravilhoso isso? Mas às vezes a gente não consegue viver esse sobrenatural. Nos contentamos com o dia de hoje, nos contentamos com as coisas que Jesus pode nos oferecer apenas nessa vida muitas vezes atarefada que temos. Nos contentamos com pequenas bênçãos, quando na verdade o que Jesus quer é fazer isso aqui com você, comigo. Jesus quer ter uma experiência conosco de uma forma sobrenatural. Jesus quer que a tua vida possa ser impactada. Jesus não quer apenas que você tenha um momento onde você, no louvor, sentiu a presença dEle. Amém, glória a Deus por isso. Mas Ele quer que você tenha uma experiência real. Ele quer que o seu testemunho seja contado para todas as nações. Mas Ele quer que você conte algo que realmente crie um impacto. Isso aqui não cria um impacto na tua vida? Na minha cria um impacto. Por quê? Veja por quê. Porque Ele tinha 12 discípulos. E aqueles que caminhavam com Ele lado a lado, não estão presentes nessa cena, não estão vivendo esse sobrenatural. Vão viver, mas em um segundo momento. Não poderia ser Pedro, não poderia ser João, não poderia ser os três juntos aqui, mas Deus deu o privilégio para aquele que permanece. Deus deu o privilégio para aquele que permanece na fé. Consigo ver isso em Maria. Ela focada, ela com essa expectativa, ela preocupada, ela ali, com o sepulcro vazio, e com certeza, irmãos, historicamente falando, nesses 2 dias que antecederam a ressurreição, o que ela não ouviu das outras pessoas? Com certeza as frases de desânimo.
será que ele vai ressuscitar mesmo? Agora acabou. Agora não tem mais esse Jesus. Acabou. Com certeza, pessoas abordaram aqueles que estavam caminhando com Jesus e confrontaram a fé. Mas Maria Madalena, que não é nenhuma peça principal na vida da igreja, mas nesse episódio ela é o fator principal aqui. Ela consegue ter uma experiência com Deus que é algo assim sobrenatural. Então, se eu amo meu Senhor, como que eu vou amá-lo? Permanecendo, experimentando o melhor dele. Você quer experimentar o melhor de Deus? Eu tenho certeza que você quer. Eu tenho certeza que você quer. Absoluta. Só que para isso você vai ter que permanecer. Para isso você vai ter que caminhar mais um pouquinho. Não desistir no primeiro confronto. Não olhar para trás na primeira abordagem negativa que vem contra a tua vida. Para isso você vai ter que se impor. Para isso você vai ter que aperfeiçoar a tua fé. Para isso você vai ter que entender realmente quem é Jesus, que Ele é Senhor e Salvador, e que Ele fez a obra completa. Porque senão você não vai conseguir vislumbrar o que Ele tem preparado para você. Porque isso aqui é um episódio que, se tivessem falado antes que Maria Madalena ia viver isso, com certeza não acreditaria. Porque é algo sobrenatural. Mas ela, na sua fé, permaneceu e teve essa graça de viver aquilo que Deus tinha preparado. Olha que maravilhoso. Maravilhoso demais. Eu desejo viver o sobrenatural de Deus. Eu sei que você também quer, eu sei que você também deseja, mas para isso precisamos caminhar mais um pouquinho. Precisamos nos firmar no Senhor. Precisamos esperar nele, não só apenas nessa vida, porque senão seremos miseráveis. Precisamos entender que Ele morreu e ressuscitou. Quando eu falo disso, eu penso sempre assim: puxa vida, somos pecadores ainda? Somos, mas Ele já nos perdoou. Essa é a diferença. Mas deveríamos continuar pecando? Não. Por quê? Porque um sacrifício como esse que é feito deveria ser suficiente para eu entender o seguinte: eu não sou digno de pecar. Eu não posso pecar mais. É óbvio, se você pecar, Ele vai te perdoar. Como está te perdoando hoje? Basta apenas uma oração e Ele vai te perdoar, independente do pecado. Independente do pecado. Só que se você não pede perdão, esse pecado vai gerar na tua vida uma consequência, que é a morte eterna. Mas por que gera a morte eterna? Porque se eu continuar pecando, é um sinal de que eu não reconheço Ele como Senhor e Salvador. Porque aquele que reconhece vive a verdade. Porque a verdade liberta. A verdade de Deus vem para te confrontar, para me confrontar do erro. E vem para nos fazer olhar para aquilo que fizemos e nos arrepender. Esse sacrifício de Jesus, ele é muito grande. Eu não posso continuar pecando. Eu não posso agir como Judas, que traiu Jesus por algumas moedas de prata. Eu não posso agir como Pedro, que na pressão falou: não conheço Ele, e negou. Eu preciso me impor mais. Eu preciso me impor mais. Como? Como que eu me imponho mais? Primeiro, fazendo uma avaliação da minha vida e corrigindo aquilo que está errado. Só assim eu vou poder viver o sobrenatural do Senhor. Só assim eu vou entender que compensa esperar um pouquinho mais, compensa permanecer, compensa esperar no Senhor. Quem chegou no horário, assim, dentro da abertura do culto, a gente leu o Salmo 40, que fala o seguinte: esperei confiantemente no Senhor. O que é esperar no Senhor?
é quando você já sabe o que Ele vai fazer, mais um tempo dele. Às vezes a gente desiste no meio do caminho. Às vezes Ele está quase para derramar a última gota, para te abençoar, mas você fala, não aguento mais, acabou, não quero mais. Reveja os seus conceitos, reveja a tua postura. Aprenda com Maria Madalena. Eu posso esperar mais um pouco, eu posso persistir mais um pouco, eu posso mudar a minha trajetória, eu posso ser uma pessoa que reconhece mesmo que essa vida de pecado que eu estou tendo não está legal. Eu preciso olhar para Deus e entender que Ele fez um grande sacrifício por mim, que Ele morreu por mim e ressuscitou. Como que eu faço isso? Só apenas verbalizando? Não, eu preciso crer. Preciso crer. Por isso que a minha fé ela tem que ser aperfeiçoada, tem que ser edificada. Como que a minha fé é edificada? Através da leitura da palavra, através do convívio com os irmãos que são crentes, através de postura, através de oração, através daquilo que me leva a Deus. Se eu não estou indo por esse caminho, tem coisa errada na minha vida. Se eu não estou indo por esse caminho, tem coisa errada na minha vida. Isso mostra que eu não entendi o projeto de Deus. Você pode perceber que na cruz com Jesus tinha 2 ladrões. E um deles se arrependeu. Ali nos 45 do segundo tempo, se arrependeu. O que Jesus olhou para ele e viu? Viu fé. É isso que Jesus quer ver no meu coração e no teu. Fé. Jesus não quer saber se você veio hoje na igreja, Jesus quer ver fé no teu coração, irmão. Jesus quer ver se o sacrifício que Ele fez por você é suficiente para você abandonar o pecado e falar, não, agora, daqui para frente, vida nova. Nunca é tarde para você botar um ponto final e escrever uma nova história. Mude a sua história. O que está te impedindo? Sabe o que está te impedindo? Muitas vezes, você está como Maria Madalena. Falo você está entendendo, né? Às vezes nós estamos como Maria Madalena, presos, aprisionados, e ainda não fomos libertos. Jesus precisa fazer parte da nossa vida, e tirar os demônios, tirar os conceitos. Jesus precisa entrar na nossa vida para mudar a nossa história. Isso só é possível quando a gente reconhece. Senão vamos ser apenas evangélicos, não vamos ser crentes. E Jesus vai salvar os crentes. Muitos evangélicos ficaram pelo meio do caminho, porque não entenderam o fator da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé no quê? Mediante a fé nessa obra completa de Jesus, que Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. É isso, somente isso. Você está entendendo? Por que o ladrão não foi julgado? Por que o ladrão não foi... O ladrão foi morto pelas pessoas, mas na hora que ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando chegares no paraíso, automaticamente aquilo já conectou aquele ladrão ao céu. Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo. Puxa vida, que maravilhoso é isso. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Isso é fé. Quando eu creio, não só verbalizando, mas aquilo está dentro de mim. Aquilo contagiou o meu ser. Aquilo veio e encheu a minha vida de esperança, de que eu posso ser transformado. E o terceiro ponto que eu queria ver com você, versículo 17 e 18. Jesus fala para Maria o seguinte, vamos lá? Fala para Maria o seguinte, então Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, dando uma ordem para ela aqui, né? Dando uma orientação, vá, porém a meus irmãos, e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Olha aqui, mensagem linda, Jesus me incluindo e incluindo você no reino. Maria, você tem uma missão agora, vai lá e fala que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Olha só Jesus nos incluindo.
Como que ele nos inclui? Ele coloca uma observação, uma característica. Quem vai ser incluído? Maria, vá, porém, a meus irmãos, ou seja, aqueles que entenderam a mensagem que eu preguei. Você vai ler o Novo Testamento e você vai ver várias passagens de Jesus caminhando com uma grande multidão. Uma grande multidão. Você vai ver isso. O que Jesus está ensinando para essa grande multidão? Está ensinando as leis de Moisés? Está ensinando o Antigo Testamento? Está lendo o livro do profeta Isaías? Jesus está mostrando o seguinte: a partir de agora, eu mostro para vocês os novos céus e uma nova terra. Mostro um novo projeto, que vai acontecer porque eu sou o Messias. Eu sou aquele que foi anunciado que deveria vir ao mundo. Eu sou aquele que os profetas anunciaram. Jesus está anunciando para essa multidão essa mensagem, que é a mensagem que vai ter salvação se crer nele, se crer nessa nova mensagem, se crer nessa boa notícia. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é essa: que Jesus vai fazer uma obra completa por mim e por você. Porque senão não seria uma boa notícia, seria uma notícia qualquer. E aqui no texto ele fala para ela, vai, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele dissera. Essa parte é uma parte que a gente às vezes tem insistido com a igreja. Por que estamos sendo tão tímidos na hora de contar aquilo que temos vivido de Deus? Por que não aproveitamos as oportunidades para falar isso? Para falar dessa obra maravilhosa de Jesus? A gente tem insistido, porque o ser cristão é isso. O ser cristão é ser discípulo. E o verdadeiro discípulo é aquele que faz os discípulos. E essa mensagem que Maria vai e fala, que ela é obediente, ela vai e fala, então eu amar Jesus faz eu carregar essa mensagem de vida. Não faz eu carregar uma mensagem de uma denominação, de uma doutrina, de uma organização, mas faz eu carregar uma mensagem que pode preencher o vazio daquele que está escravizado pelo diabo. Essa é a minha tarefa e a tua. A tarefa de ir e fazer com que essa pessoa que está vivendo nas trevas receba luz. Como que ela vai receber luz? Quando você falar do reino de Deus para ela. E aonde você chegar, ali chegou o reino de Deus. Ali Jesus se manifesta. Ali Jesus opera os milagres. E essa é a pessoa que de repente você encontra num consultório, que você encontra na rua, que você encontra no seu convívio. Essa pessoa é aquela que Jesus quer que você fale dele para ela. Às vezes a gente vai esperar uma boa oportunidade para executarmos essa tarefa. A boa oportunidade já te apareceu. A boa oportunidade já veio. Sabe quando que é a boa oportunidade? Hoje, agora. Ao sair daqui. Essa é a boa oportunidade. Você verá pessoas. Você vai ter contato com pessoas. Essa semana você vai receber pessoas pedindo um conselho. Essa semana pessoas vão te procurar e falando que estão querendo se matar, querendo jogar a vida no buraco. Qual que é a mensagem que você tem para ela? Uma mensagem de um psicólogo? Não faça isso. Ou uma mensagem de Jesus, que pode mudar a trajetória dessa vida. Essa semana pessoas vão te procurar e falando o seguinte para você: eu tenho uma necessidade. Tem um vazio tão grande dentro do meu coração que eu já procurei outras alternativas e não consegui preencher ainda. A resposta para essa pergunta é: eu tenho algo que pode satisfazer as suas necessidades. Você quer ouvir? Eu tenho uma história para te contar. Uma história de Jesus. Ele não só te ama,
mas Ele te ama ao ponto de perdoar os seus pecados. Na verdade, Ele já te perdoou, mas hoje é necessário você botar para fora tudo aquilo que está acontecendo, na presença dEle, e convidar Ele para ser o seu Senhor e Salvador. Essa semana vamos ter desafios, como esse que eu estou aqui dando exemplo, e outros tantos. Vai ter situações que vão ser até parecer impossíveis de serem resolvidas. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você vai te orientar, vai te usar de uma forma sobrenatural. Ele vai te usar de uma forma impactante, que o que sair da tua boca vai ser para transformação. Vai ser para trazer vida, esperança, trazer fé, trazer renovo. Mas para isso eu preciso estar confiado nele. Para isso eu preciso ter essa mensagem dentro de mim, ter essa convicção que essa mensagem é verdadeira. Para isso primeiro eu preciso crer que isso tudo é verdade para mim. Para mim. Não adianta eu falar daquilo que eu não creio. Vai ser só texto jogado ao vento. Quando você transmite aquilo que está dentro de você, irmão, o Espírito Santo, Ele faz algo maravilhoso. Ele faz transbordar. A pessoa começa a ser impactada pela presença de Deus. Ela começa a perceber Deus ali naquele lugar. É nisso que Deus quer te usar, me usar. Em situações difíceis. Mas é para isso que Ele morreu por nós. Para que possamos ser esses agentes. Possamos ser esses representantes. Possamos ser esses discípulos que manifestem o poder de Deus. E esse poder já nos foi dado. Só que às vezes esse presente foi dado, mas foi guardado. Às vezes está guardado aí no seu bolso, na sua gaveta. Está guardado e você não está usufruindo desse presente. Vai lá, na presença do Senhor, e fala: Senhor, eu sei que o Senhor já me deu autonomia, já me deu autoridade, já me deu, Senhor, o poder para impor as mãos. Eu sei que o Senhor já me deu o poder para curar vidas. A tua palavra é verdadeira, e eu me incluo nessa palavra. Eu sei que essa palavra é para mim também. Me usa, Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos, me usa para que eu possa, Senhor, assim como Maria Madalena, ser alguém que venha se diferenciar da multidão. Eu estava falando da multidão, uma grande multidão acompanhou Jesus, só que alguns teve o privilégio de serem relacionados na história. Alguns tiveram esse presente de terem o seu nome marcado na história. E eu e você também temos essa oportunidade. Temos essa oportunidade de sermos bênção na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Vá para a presença do Senhor essa semana. Se fortaleça, se fortaleça. Busque em oração. Leia a palavra. Tenha contato com pessoa que é crente. Se fortaleça. Você vai ter um desafio essa semana. Não recue. Não recue. Fala: pode deixar, Senhor. É comigo essa parada, eu vou resolver. Pode deixar, conta comigo, Senhor. Porque é isso, irmãos. O que Jesus ganha com a tua conversão, o que Jesus ganha em contrapartida de ter tirado você das trevas, o que o reino de Deus recebe com a tua conversão? O que ele ganha? Sei que ganha muita coisa, e você já tem feito muitas coisas, mas os frutos são necessários, porque Ele vai te conhecer pelos frutos, Ele vai te conhecer de longe pelos frutos. Peça para Deus unção, peça autoridade, muda mesmo a sua forma de agir, muda a sua forma de atuar, pede para Deus isso, vá para a presença dEle e peça algo grande, não se conforme mais com as pequenas coisas, com as migalhas, não se conforme mais com isso, vai para a presença do Senhor e peça algo grande para Ele.
Fala, Senhor, eis-me aqui, assim como o profeta disse, não, eis-me aqui. E faça de mim aquilo que o Senhor quiser, Senhor. Me usa na onde o Senhor quiser. Da forma que convém, da forma que o Senhor achar melhor. Mas peça isso, irmão, com coragem, porque Ele vai promover isso na sua vida. Ele vai fazer. Peça isso com coragem, porque vai vir a situação e Ele vai te usar. Não adianta depois você falar, não, peraí que eu vou chamar o presbítero Toninho para me ajudar. Não, é você que Ele quer usar. Marque o teu nome na história, assim como Maria Madalena nos ensinou nessa noite, através da sua atitude. Primeira atitude, detectou que tem algo acontecendo, compartilhe. Sempre vai ter algo acontecendo, você pode ter certeza. Sempre vai ter algo acontecendo. Sempre. Compartilhe. Segundo ponto, permaneça. Está difícil, você não sabe o que eu estou passando, é porque não é você que está ali. Permaneça, espere a bênção, espere para você viver o sobrenatural. Não desista. Toda vez que você fala, não, vou dar um tempo aí, sabe como é que é, né? Estou meio cansado, vou investir em outros projetos. Toda vez que você fala isso, o diabo dá risada na tua cara. É que você não vê, você não percebe. Mas sabe por que ele dá risada? Porque o reino de Deus está perdendo. Então o segundo ponto é esse, permaneça. E o terceiro ponto é justamente aquele que Jesus fecha o texto aqui. Vai lá e anuncie para os meus irmãos. Anuncie essa mensagem de salvação, essa mensagem de fé. Anuncie. Amém? Quero que você agora feche os teus olhos. E eu quero dar uma oportunidade agora, se há alguém aqui essa noite, que ainda não fez uma aliança com Jesus. O que é uma aliança com Jesus? É eu entregar minha vida para Ele. Porque a gente às vezes cai no erro do mundo, de achar que todos nós somos de Deus. Na verdade, só aqueles que fazem uma aliança com Ele se torna filho. E de repente você veio para aqui hoje, e você notou que você está tão distante de Deus. Deus não está na tua vida, essa é a verdade, vamos jogar aberto. Deus não está presente na tua vida, e você entendeu que você quer Ele, mas você entendeu que você vai querer, mas querer assim, vai pegar com as duas mãos, você vai falar, não Senhor, daqui para frente tudo vai ser da forma que o Senhor quer. Se você hoje quer fazer uma aliança com Jesus, declarando nessa aliança que Ele é o seu Senhor e Salvador, eu quero te ajudar nesse processo. Eu quero fazer uma oração consagrando a tua vida. Eu quero que você, aí no seu lugar, se você entendeu que hoje você precisa fazer uma aliança com Jesus, levante a sua mão. Sinaliza para mim que eu quero orar pela tua vida. Fala, Senhor Jesus, eu quero mesmo. Amém, irmã? Eu quero mesmo fazer essa aliança com o Senhor. Do jeito que está, não dá mais. Eu preciso me incluir. Se você entendeu hoje que Jesus precisa entrar na tua vida, na tua família, no teu casamento, começa com você. Você precisa fazer essa aliança com Ele, individual. Levante a tua mão que eu quero orar por você. Se alguém, levante a mão. Não perca a oportunidade. Amém, glória a Deus. Quero orar pela irmã. De olhos fechados ainda quero orar pela irmã. Eu sei que a irmã já caminha conosco. Estenda as suas mãos, saindo do seu lugar mesmo. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a vida da minha irmã. Sei que ela já está encaminhada conosco há um tempo, mas hoje ela reconheceu que ela precisa de Ti. Por isso, entre na vida dela, Senhor. Esse é o convite que ela tem feito nesse momento. Que o Senhor venha ser o Deus, o Senhor e Salvador da vida dela. Eu abençoo a vida dela, consagrando agora a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. No final eu quero orar pela tua vida, tá? Te abençoando. Amém. Se você hoje, com essas atitudes de Maria Madalena, notou que você precisa fazer um pouquinho mais. Não quero que você venha aqui à frente, mas eu quero que no seu lugar, você seja sincero e honesto diante de Deus. Por isso eu quero que você feche os teus olhos agora. Se está tudo bem, se aquilo que você tem feito, você entende que é suficiente, amém.
Mas se com essas atitudes que nós agora compartilhamos, se você entendeu que dá para fazer melhor, se você entendeu que dá para fazer melhor, quero te ajudar nesse processo de oração. Você vai falar aí no seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço, Deus, reconheço mesmo, Pai, até ontem, até hoje, até agora há pouco, eu me enganei a mim mesmo. Mas hoje, a partir dessa palavra, eu entendo que eu preciso ser um servo útil na Tua obra. Eu preciso fazer a diferença nessa multidão, Pai. Preciso que o Senhor me fortaleça. Fortaleça a minha fé. Fortaleça, Senhor, a minha convicção, para que eu possa ser um servo, uma serva, aprovado pela Tua palavra. Eu faço essa oração, para que assim como Maria Madalena, eu venha declarar que eu te amo, não só com a minha boca, mas com as minhas atitudes. Peço isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Estenda as tuas mãos. Quero abençoar a tua semana. Quero abençoar a sua semana. Que você possa começar uma semana agora. Na verdade já começou, né? Mas que amanhã, que começa aí uma semana de desafios. Porque toda semana, toda segunda-feira, a gente tem algo novo para viver. Quero te abençoar. Estenda as suas mãos no ato de receber. Senhor, sobre essas mãos estendidas, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada irmão que está aqui. Sobre essas mãos estendidas, eu peço ao Senhor Jesus que derrame a Tua bênção. Que o Senhor venha, meu Pai, de uma forma sobrenatural, abençoar, Senhor, cada vida, cada família aqui presente, Senhor, cada lar, Senhor, cada emprego, cada profissão, cada empresa, Senhor. Que essa semana o Senhor nos dê sabedoria, porque eu sei que o Senhor não vai nos livrar das lutas, mas nos dê sabedoria para enfrentar cada desafio e sermos vencedores. Eu sei que o Senhor se alegra nisso, Pai. Por isso eu te peço, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê, Senhor, forças para confrontar cada desafio que vai surgir essa semana. Que nós possamos, meu Pai, no final, entendemos que fomos vencedores. Eu peço ao Senhor que abençoe cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com esse maravilhoso Espírito Santo de Deus que habita na minha e na tua vida, possa ser de uma forma completa nas nossas vidas durante essa semana. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Ele conduza a tua semana debaixo da graça, debaixo da bênção. Te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço bem apertado na pessoa que está ao teu lado. Fala: eu te abençoo em nome de Jesus. Declara a bênção. É importante isso. Amém? Deus abençoe. Vai na paz do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Deus abençoe.